Aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre amplificadores de guitarra, né? Então, qual amplificador que eu uso, qual a situação, como é que é esse negócio, transistor e valvulado, né? Como é que eu compro um amplificador ideal? Amplificador ideal não existe, mas como é que eu compro um amplificador que vai me atender aí, porque eu preciso fazer? Então, a primeira coisa, é assim, o que você vai fazer com esse amplificador? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Então, qual a aplicação para esse amplificador? Então, por exemplo, se você vai estudar na sua casa, só estudar, né? Então, um amplificador de 15 watts transistor ou de 5 watts valvulado, tá ótimo, né? Não precisa mais do que isso, porque você só vai estudar, né? Então é só para você se ouvir, para você fazer alguns testes e tal. Então isso quer dizer o quê? Se você quiser dependendo do dinheiro que você quiser comprar, né? Você pode comprar um 15 ou 20 watts transistorizado ou 5 watts valvulado, né? Então essa é uma modesta dica aí para você comprar um amplificador. Agora, vamos dizer que não é esse o seu caso. Você não quer só estudar. Você quer ensaiar, né? Ensaiar com um baixista e um baterista. Bom, aí a coisa já muda um pouco de figura. Então vamos admitir a hipótese que você tenha um baterista, né? Com a bateria razoável, aí, com um bumbo de 20 polegadas, alguma coisa assim. E você tem um baixista que tem um amplificador de baixo de pelo menos 100, 150 watts, que menos do que isso também não acontece nada, né, para ensaiar. Então você quer ensaiar. Então vamos lembrar de uma coisa aqui. Até eu peço ajuda aí para algum técnico, se estiver me ouvindo, que me explicasse isso. Eu não sei a explicação técnica para isso que eu vou falar agora, mas a verdade é o seguinte. É, Quando a gente fala de um amplificador valvulado de 20 watts, né, a equivalência sonora disso aí, em volume e pressão sonora mais ou menos, equivale a um amplificador transistor de 50 ou de 60 watts. Então, sempre que você falar de 20 watts de válvula, para você ter a mesma quantidade de som rolando mais ou menos, você precisa de quase mais do que o dobro de watts de transistor. Então, se você está pensando num amplificador de 20 watts valvulado para ensaiar com um baterista e um baixista num volume razoável dentro de uma sala pequena, até para pequenas apresentações e tal, o 20 watts de válvula tá legal, sem ser microfonado, né? Você já pode usar. E se for com transistor, você já vai precisar de 50 ou 60 watts de transistor. Isso a gente está falando sempre agora daqui para frente da apresentação, são alto-falantes de 12 polegadas, tá? Então vamos dizer que você quer ensaiar e fazer uma apresentação num lugar pequeno, sem microfonar mesmo, né? Você vai precisar de uns 20 watts de válvula ou de uns 60 watts de transistor, alto-falante de 12 polegadas, né? Aí você vai falar assim, não, isso ainda não é o bastante para mim, eu não quero me apresentar num barzinho pequeno, eu não quero só ensaio, eu quero um palco grande mesmo, vou me apresentar num palco grande, de repente vai ter nesse palco naipe de metais, vai ter um baixista com um amplificador gigante, vai ter uma bateria bem bem pesada, né, no lugar, uma Tama pesada, uma DW, uma Apex, né, qualquer bateria aí que já tenha um bumbo de 22, que já seja uma coisa mais robusta. Então você vai precisar de um amplificador pelo menos de uns 50 watts valvulado, de 50 para 100 valvulado, e de 100 para 200 até 300 watts de transistor, tá? Para você conseguir se apresentar num palco grande. E aí já começa
complicar um pouco o negócio, em termos de transporte, que já começa a ficar um amplificador pesado, né? Um amplificador de 100, de 50 watts valvulado, ainda não é muito grande. Mas você pega aí um de 120 watts, 100, 120 de transistor, também ainda cabe no carro e tal. Mas a coisa começa a apertar quando o palco começa a ficar muito grande, você precisa de muito som e você tem um cabeçote valvulado de transistor de 100 watts, né? Ou, no mínimo, dois alto-falantes de 12 polegadas. Aí você já está dobrando a sua pressão sonora. De um alto-falante de 12 polegadas, você já está indo para 2 de 12. Então você já tem 24 polegadas de ar mexendo ali. Então um cabeçote de válvula 100 watts e uma caixa de dois falantes de 12, você já vai precisar de uns 200 a 300 watts de transistor para ter um som mais ou menos equilibrado com esse cabeçote de 100 watts valvulado. E caixa também de dois falantes de 12 polegadas. Então, a mais importante do esquema da amplificação é você saber o que você vai fazer com esse amplificador. Se você vai estudar, se você vai ensaiar na sua casa, onde não precisa de muito som, você vai tocar no barzinho pequeno, sem microfonar o ampli, né? Ou se você vai tocar para valer mesmo, num palco grande, com um naipe de metal junto nesse palco, bailarino, onde esse palco tem sei lá, uns 10 metros de frente, uns 4, 5 metros da frente ao fundo. Você vai precisar de um ampli gigante, se você quiser tocar com ampli, né? Então hoje nós não vamos falar de ligar em linha. Ah, mas eu ligo na linha, puxa um retorno para mim. Não, hoje a conversa é de amplificadores, não é? Então, é isso que você tem que levar em conta quando você vai comprar um amplificador. Os watts. E procure comprar um amplificador de guitarra que tenha alto-falante de 12 polegadas, para ele ter uma complexidade legal sonora, para você ter um grave legal e os agudos também pintarem, né? Então, essa é a sua referência. Agora você vai falar assim, mas eu compro um ampli transistor ou um ampli de válvula? Né? Qual que é melhor? Não tem melhor, são duas coisas diferentes. É a mesma coisa você falar assim, olha, qual que é melhor, a maçã ou a banana? Não tem melhor. Tem a coisa que te serve mais, não é verdade? Você pode ir numa agência automobilística, por exemplo, e comprar uma Lamborghini, porque essa Lamborghini é o melhor carro. Mas se você tiver que ir num churrasco lá no sítio, você não vai chegar de Lamborghini. O sujeito que foi de Fusca ou de cavalo, ele vai chegar e você vai atolar sua Lamborghini. Então, por melhor que seja a Lamborghini, ela serve para algumas coisas, mas não serve para outras. Amplificador é a mesma coisa. Você entendeu? No meu pensamento, o amplificador valvulado, ele tem uma complexidade sonora, geralmente, dentro de uma média, né? Ele tem uma complexidade sonora melhor do que o transistorizado. Você escuta melhor as frequências, o sinal do instrumento é mais íntegro. Isso no meu ponto de vista. O que não implica dizer que um bom transistor não seja bom também. É muito bom, eu não sou contra amplificador transistor. Primeiro que a manutenção é barata do transistor, sendo que a manutenção do amplificador valvulado é cara. Então, se você é um sujeito que está com a grana contada, por que você vai comprar um valvulado? Compre um bom transistor. Tem transistor bons hoje aí que na bagunça ali da apresentação, no movimento ali do palco grande, se você tiver uma wattagem legal e se você tiver uma pressão sonora legal, dois alto-falantes de 12, eles vão muito bem. Só um especialista vai saber, no frigir dos ovos ali, vai saber se o seu amplo é transistorizado ou valvulado. Porque depois que gravou tudo isso aí, filmou, vai virar tudo digital mesmo. Então, talvez você vai saber essa diferença que está do lado do amplificador, mas a maioria das pessoas nem vão perceber.
Você pegar um transistor de uma boa qualidade, vai muito bem. E com a vantagem de ser não é tão frágil como o valvulado. Porque o valvulado, primeiro que as válvulas são de vidro, as válvulas, né? Então elas têm um invólucro de vidro. Quer dizer, isso já quer dizer que não pode tomar pancada, não é? Você tem que ter um case, elas têm uma vida útil já pré-estabelecida, né? Vai chegar uma hora elas vão queimar, você vai ter que trocar, né? E sai caro. Então depende também do seu dinheiro. Você não compensa você vender seu rim para você comprar um amplificador valvulado. Agora, você tem posse, você tem condição de bancar isso aí, então compre, né? Por isso que tem os dois no mercado, né? Você tem dinheiro, tem condição de bancar um amplificador valvulado, compra um amplificador valvulado. Agora, você tem que a melhor compra que você vai fazer é pensando qual a aplicação daquele amplificador. Você entendeu? Se você vai tocar dentro da sua casa, se você vai tocar no barzinho para poucas pessoas, né? 10 mesas e tal. Então, um amplificador de 20 watts valvulado é o bastante. O amplificador de 60, 80 watts de transistor é o bastante. Agora, você vai tocar no lugar melhor, você quer uma pressão sonora maior, porque os seus companheiros de banda vão armados até os dentes, né? O pessoal vai com a bateria nervosíssimo, um amplo de baixo nervoso. Você tem que ir com a cabeça valvulada de 100 watts, pelo menos dois alto-falantes de 12. Ou uns 150, 200 watts de transistor também com dois alto-falantes de 12 polegadas. Senão você não vai passar nervoso. Entendeu? Agora, se você compra um amp transistor valvulado, depende do seu dinheiro. Você entendeu? Se você tá com a grana contada ali, compre um transistorizado, não tem problema nenhum. Tem ótimos amplificadores de transistor no mercado. Você entendeu? Outro erro também, por que eu falo isso? Existe um erro bem grosseiro que todo mundo faz. É pegar um amplificador de 100 watts e tocar num lugar pequeno. Você não vai conseguir timbrar esse amplificador, porque um amplificador de 100 watts, os alto-falantes dele começam a mexer mesmo legal, ele começa a falar lá em torno do volume 3 ou 4. Só que um amplificador de 100 watts no volume 3 ou 4, meu amigo, você está judiando de todo mundo já no volume dentro desse barzinho pequeno. Então o que você vai fazer? Você vai abaixar o volume do seu ampli de 100 watts para tocar num lugar pequeno. Quando você faz isso, para ficar o volume compatível com o lugar que você está tocando, o seu timbre já foi embora. Aí chega aquele cara com aquele amplificadorzinho baratinho, transistorizado, de 20 watts, ele vai abrir o volume legal, vai abrir lá no 7 e 8 para tocar naquele lugar, e você vai olhar para o amplificador dele e vai falar assim, nossa, o dele está dando um som lindo, e o meu, que é um de 100 watts, todo turbinado, maravilhoso, meu timbre está horrível. Lógico, você está tocando no volume meio. Quer dizer, o amplificador não está falando nada, os alto-falantes não estão nem mexendo. Que som que está saindo do seu instrumento? Praticamente média tal. Está saindo um som de um tweeter no seu amplificador de 100 watts. O lindo amplificador de 100 watts que você tem. E do seu amigo que levou um transistorzinho de 20 watts modesto, ele abriu o volume lá no 7 ou 8 para tocar e o dele está saindo todas as frequências. Então ele está timbrando mais que você. Você está entendendo a diferença? Então por isso que você tem que ver o que você vai fazer com o seu amplificador. Não é? Cada um tem uma aplicação. Então, e ao contrário acontece também. Você leva um amplificador pequeno, de 20 watts, para tocar num palco grande. Ah, mas eu vou microfonar o amplo e tal. Legal, vai microfonar, vai sair lá na frente. E você? E a sua curtição? Você vai escutar o que em cima do palco? Aí eles põem seu amplificador do lado de uma Mapex com um bumbo nervosíssimo lá, uma DW, uma Tama, uma PIR com um bumbo louco lá, você não vai escutar absolutamente nada. Cadê o seu prazer em tocar? Então, a pergunta que você vai ter que fazer quando você vai comprar um amplificador é o que eu vou fazer com esse amplificador? Aonde eu vou tocar? Você levar um amplificador do tamanho correto,
você usar ele de uma forma otimizada. É isso aí. E outra coisa que você tem que se lembrar também, se o seu amplificador cabe no seu carro, não é? Porque não adianta também você comprar uma 4 de 12, um cabeçote de 100 watts, uma caixa 4 de 12, se esse negócio não cabe nem dentro do seu carro. Não adiantou de nada. Aí a hora que acaba por ser, vai ter que praticamente alugar uma caminhonete para levar isso. A hora que acaba a apresentação, todo mundo vai embora, você fica sozinho com aquela pirâmide lá para você carregar, para você levar para sua casa. Adiantou? Adiantou nada. Entendeu? Então você tem que ver o que você vai fazer com o seu amplo. Você vai tocar só na sua casa, você vai ter um ensaio pequeno, você vai tocar para um barzinho que tem 10, 20 mesas, sem microfonal amplo, você vai tocar num palco grande. É isso aí. E não, você não vai achar um amplificador ideal que faz tudo. O amplificador que toca em palco grande, ele não timbra em lugar pequeno. E o amplificador que toca num lugarzinho pequeno, que timbra legal, você não se escuta num palco grande. Você entendeu? Agora, o amplificador valvulado é tão melhor do que o transistor, isso é uma bobagem. É lógico que ele tem uma complexidade sonora melhor, o amplificador valvulado. Mas quem que vai saber disso daí? Né? Talvez alguns músicos como você, né? Cada 1000 pessoas que estão no lugar que você vai tocar, 10 vão sacar se você está com o amplificador valvulado ou transistorizado. Os outros não vão estar sabendo. Ah, mas eu tenho grana sobrando, eu vou comprar um amplo valvulado. Pô, sensacional, cara. Compra um amplo valvulado do seu sonho, né, cara? Você tem dinheiro sobrando para isso. Agora, você está lá com a grana contada, compra um transistorizado e use de forma correta, a sua satisfação vai ser quase tão igual quanto a de um valvulado. Tem amplificadores transistorizados de marcas boas, só tem que usar de forma correta. Você entendeu? Você pegar um amplificador transistorizado de 100 watts e jogar num barzinho, para você se apresentar onde tem 5 mesas naquele barzinho, não vai sair nada. Você não vai conseguir timbrar aquilo lá, porque o alto-falante não vai nem mexer. Você vai ter que ligar no volume meio, o alto-falante não mexe, vai sair só médio agudo naquilo lá. Aí vai chegar um cara lá com um amplificador baratinho, de 30 watts valvulado, de 30 watts transistor, 50 watts transistor, vai ligar no volume certo de funcionamento dele, que é lá em torno do 3, do 4, do 5. Aí vai dar um belo som, você vai falar assim, nossa, mas o dele que tem menos watt tá dando mais som que o meu, porque você não conseguiu abrir o volume do seu. É só por isso. Agora, você vai tocar num lugar aberto, num lugar grande, você precisa de pelo menos, sei lá, cara, 50 watts valvulado e 100 watts de transistor. Para começar, é o mínimo, tá? Palco grande, bailarina, metaleira, o palco tem 10 metros de frente, 4, 5 da frente ao fundo, você vai ter que ter uns 100 watts valvulado, uma caixa pelo menos 2 de 12. Ou pelo menos uns 200 watts de transistor, 150 a 200 watts de transistor e uma caixa 2 de 12. Você entendeu? Então, essa questão de valvulado transistor depende do seu dinheiro, porque também tem uma coisa, você pegou um instrumento, você passou ele em 4, 3, 4, 5 pedais, já, você saiba que já está saindo outra coisa lá do outro lado da pedaleira. Sua guitarra já não é mais a mesma. Você entendeu? Aí você entrou naquele amp valvulado, mas você está passando num monte de pedal, ou numa pedaleira digital. O que adiantou você ter um amp valvulado? Não adianta muita coisa não. Entendeu? Você está gastando. Não. Ande com um amplificador valvulado, é uma bandeira, é um troféu, mas termos sonoros não muda muito. Então você tem em mente sempre na sua cabeça. Você vai comprar um amplificador, o que eu vou fazer com esse amplificador? Aonde eu vou? Esse amplificador vai gerar uma renda para você ou não? Você entendeu? De repente você põe uma valvulada de 8 mil reais para tocar num bar para você ganhar 200 reais. Ele tá se depreciando, ele tá tocando. Vai chegar uma hora você vai ter que dar manutenção nisso aí. E no transistor
vai demorar mais. Se tiver que dar manutenção, é bem mais barato. E outra, você tem um amplificador valvulado, tudo bem, você mora numa capital, legal, você vai achar um sujeito que mexe nisso aí. E se você mora lá no interiorzão, se o amplificador valvulado quebra, quem que vai consertar isso aí? Não tem. Você entendeu? Se for um amplificador transistor, você leva lá na assistência do técnico do seu Zé lá, que é um Zé que nem eu aí, ele vai, desmonta, troca o transistor. Tá funcionando de novo. O valvulado, você vai ter que achar um cara, um eremita da caverna lá, né, com 90 anos de idade, aqui no interior, né, que vai até chorar quando você chegar com o seu amplificador valvulado lá, para arrumar. Você vai ter que, porque ninguém quer mexer nisso aí. Você entendeu? Em São Paulo, numa capital, até tem gente que mexe nisso aí com excelência, mas aqui no interiorzão é bem raro, é mais difícil. Então, sempre que você for comprar um amplificador, pergunte. Primeiro, o que eu vou fazer com esse amplificador? Aonde eu vou tocar? Vou tocar em casa, num barzinho pequeno, num palco pequeno, palco grande. Adeque, né, os watts desse amplificador valvulado com a realidade sua, ou do amplificador transistor, que seja, adeque com a realidade sua, que você vai tocar e com o dinheiro que você tem para gastar com isso daí. Você entendeu? Senão uma coisa que era para ser uma coisa prazerosa acaba sendo um sofrimento para você. Então, essa coisa que muito se fala, né? Ah, o transistor, o valvulado, isso é uma coisa de segundo plano, entendeu? Tem transistores ótimos, que soam muito bem, né? E tem valvulados que não são tudo aquilo também. Então, o mais importante que eu vejo disso aí é, primeiro, o que você vai fazer com esse amplificador? Qual o serviço que ele vai fazer? Aonde você vai tocar? Qual o tamanho do lugar que você vai tocar? Né? Esse é o mais importante. E se ele cabe dentro do seu carro, junto com as outras suas coisas, porque você vai levar um amplificador, com certeza você vai levar duas guitarras, porque se quebrar a corda de uma, você pega a outra, né? Pedaleira, cabo, se de repente você tem que levar mais coisa, de repente você tem que levar duas caixas de voz, um PA, não sei, às vezes o lugar onde você vai tocar não tem som, então tem que caber no seu carro. E na hora da manutenção, tem que caber no seu bolso, né? Você entendeu? Então esse é o mais importante. Amplificadores de uma wattagem muito alta não timbram em lugares pequenos. E amplificadores de wattagem muito baixa, você não consegue se ouvir em lugares grandes. Então essa que é a equação que você tem que estudar quando você vai comprar o seu amplificador. Você entendeu? O resto é perfumaria, é acessório. E outra também, como eu já disse aqui, essa coisa do amplificador valvulado é um pouco relativa. De repente, se você tem um amplificador valvulado, mas você tem uma guitarra, essa guitarra está passando por 5 pedais, dos quais 2 são digitais, lá na frente já não é só guitarra mais que está entrando no amplificador valvulado, já é outra coisa. E o cara que vai filmar tudo isso aí está filmando com uma câmera digital, e o sujeito que vai escutar isso aí vai escutar no celular, quer dizer, entendeu? E uma coisa muito importante também que é legal de lembrar, mas vamos dizer que você é um cara clássico, você quer realmente uma sonoridade, copiar uma sonoridade de alguém, da pessoa cujo trabalho você admira, então tudo bem, você vai ter que tentar comprar o setup mais parecido possível com aquela pessoa até você encontrar o seu, né? Até você adaptar. Mas é um pouco de mito essa coisa de transistor e valvulado. Você entendeu? É diferente? É diferente, lógico que é. A sonoridade do amplificador valvulado é mais complexa, não tenha dúvida, não é? Você imagina David Gilmour tocando com amplificador transistorizado? Não. Você imagina o pessoal do Slash tocando com amplificador transistorizado?
Não tem. Eric Clapton vai tocar com transistorizado? Não vai tocar. Por quê? Porque o som do amplificador valvulado é mais complexo. Você entendeu? Agora, isso aí não pode custar seu rim, né, cara? Isso aí não pode custar sua sanidade. Não compensa. Você entendeu? Quando você chegar no estágio desses caras, ou parecido, você já vai ter dinheiro para comprar 10 amplificadores valvulados, você já vai estar andando de Ferrari, como é o Clapton, né? Tem uns 15 Ferrari na coleção dele. E gente para carregar tudo isso também, né? 3 road para ficar levando as coisas dele, ele chega lá e já está tudo montado. Agora a gente aqui do mundo real aqui, a gente tem que se virar aqui embaixo, né? Entendeu? Então pensa bem no que você vai fazer e quando você for comprar o seu amplificador, pense o que você vai fazer com esse amplificador. Isso é o mais importante, aonde você vai tocar. Você encaixou ele legal, você definiu, olha, tem uma quantidade de watts legal para tocar nesse lugar que eu vou tocar. Pronto, você já tá na frente de muita gente, tá? Então não leve amplificadores grandes para tocar em lugar pequeno que não vai timbrar. E não adianta você levar amplificadores pequenos que timbraram bem na sua sala ou num barzinho de 4, 5 mesas, num palco grande, porque não vai acontecer nada com você. Você não vai se escutar e nem as outras pessoas vão te escutar direito. Você não vai ter prazer nenhum em tocar. Essa é a equação que você tem que seguir. Você entendeu? Seja seu amplificador valvulado ou seja transistorizado. Um amplificador transistorizado, tá? Bem dimensionado para o lugar que você vai tocar, rende muito mais do que um amplificador valvulado mal dimensionado para o lugar que vai tocar. Aí vocês vão tocar, a pessoa vai falar, nossa, esse transistor seu é bom, né, cara? O meu valvulado aqui, que é um de 100 watts e não sei quanta, tem identificador de chamada, né? Amplificador, tem máquina de café, identificador de chamada, não timbrou nada aqui. É lógico, você está no barzinho de 4 meses, o amplificador do cara é um valvulado de 100 watts, o que ele vai fazer com isso lá? Ou ele mata todo mundo de surdez, ou ele não faz nada. Aí chega um sujeito lá com um amplificador de 50 watts transistorizado, vai tirar aquele som maravilhoso e o cara do valvulado vai falar, nossa, esse amplificador seu é legal, hein? Não é legal, ele foi inteligente e usou a wattagem certa para o lugar certo, entendeu? É essa que é a pegadinha. É lógico que, como eu sempre falo nos meus vídeos, são ideias de experiência minha, né? Não há comprovação científica para isso aí, né? Como dizem aí os exigentes que querem comprovação científica de tudo. Isso não tem comprovação científica. Isso estou falando o que eu passei, o que eu passo, a experiência minha. E deixe seus comentários aí no vídeo, né? Sabe alguma coisa, se quiser fazer alguma pergunta, eu respondo também, né? Esse intuito é só de tentar ajudar você que está tentando comprar um amplificador aí, está em dúvida de qual a regra, como você vai fazer isso. Relaxe, cara, relaxe. Vamos desmistificar um pouco isso daí. É lógico que a sonoridade do amplificador valvulado é melhor, lógico. Você imagina a Hendrix tocando com um amplificador transistorizado? Ou com um Kemper? Não tem, né? Então, é lógico que é melhor. Agora, isso não pode custar a sua sanidade, a sua saúde financeira. Isso não pode custar a sua coluna, né? De ficar carregando peso para cima e para baixo. Relaxe e vai ser feliz. Toque sua guitarra, pegue o seu amplificador aí que cabe no seu bolso, cabe no seu carro. Só tem a inteligência de usar a quantidade de watts dele indicada para o lugar certo e vai tocar sua guitarra, vai ser feliz. Vamos desmistificar esse negócio aí, tá certo? Então, muito obrigado por assistirem mais esse vídeo aí. Se tiver alguma pergunta, pode pôr nos comentários aí, que dentro da minha modesta capacidade aí a gente responde. Valeu, bom fim de semana aí para todo mundo. Quem está começando a semana também, boa semana. E tamo junto. Valeu, muito obrigado. Até mais.